aqui que está indo para Brasília também, lutar pelos gaúchos, assim como a Fiergs. Mano, sobre o Fundo Constitucional Sul e Sudeste, com a presença da bancada gaúcha aqui hoje também, com o Pompeu aqui, é um evento que tem tudo para dar certo, né? Nós tivemos, né, uma audiência pública muito bem prestigiada aqui hoje. Eu estava justamente levando até ali fora o nosso vice-coordenador da bancada, né, dos nossos deputados federais, que vai ser muito importante nesse processo de unir as bancadas da região Sul e Sudeste para mostrar a importância de um fundo condicional como esse. E esse é o papel da Fiergs, é de estar aqui, é de estar mostrando a importância da gente investir em projetos estruturantes para o estado do Rio Grande do Sul. E que muito mais do que isso, que a gente tem que ser inteligente. Era isso que a gente estava comentando aqui, eu e o Pompeu, que a estratégia para aprovar uma PEC como essa, que não é tão fácil, passa muito mais por unir a todos, mostrar que é para o desenvolvimento de todo o Brasil, que é bom para os 5 mil municípios, afinal vai aumentar o FPM. Todos e que na vai mesma trincheira. Exatamente, assim, não é para dividir, bem pelo contrário, é para fazer um resgate histórico do que vem acontecendo com as dificuldades do Rio Grande do Sul, para que a gente possa ter mais recursos para investir no desenvolvimento do estado. O deputado Pompeu está levando esse mantra aqui da Fiergs, união, estratégia e inteligência? Absolutamente, não tenha dúvida. Nós precisamos juntar nossas forças. Não adianta um aqui, a pretexto de querer apoiar e aprovar a PEC, falar mal do outro. Nós temos que juntar, é uma sinergia. Hoje nós já temos a Sudene, a Sudan, a Sudeco, ou seja, a Sudene no Nordeste, a Sudan no Norte e a Sudeco no Centro-Oeste. Nós precisamos criar o nosso ente com o nosso fundo, e é dinheiro. E tu sabe que para pegar dinheiro dentro do orçamento é que nem coberta curta. Tem coberta? Tem. Mas é curta. Eu quero cobrir os pés, não tem problema, vai faltar para a cabeça. Mas eu quero cobrir a cabeça, vai faltar para os pés. Então, a gente sabe que se sai dinheiro do orçamento para um estado, para uma região, para 2 regiões, alguém vai perder. De algum lugar vai sair, não cai do céu. Então, por isso nós temos que ter sensibilidade, respeito e precisamos de apoio, porque para aprovar uma PEC precisa de 308 votos. Sul e Sudeste não tem esses votos, nem juntando todos. Então, nós precisamos do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, pelo menos uma parte. Então tem que ter muito diálogo, muita compreensão, muita maturidade, muita seriedade e muita responsabilidade. Por isso que o trabalho aqui na Fiergs é importante, para nós sair daqui melhor do que quando chegamos, sabendo mais do que quando viemos e tendo estratégia. Levando o estudo da Fiergs lá para Brasília. O estudo da Fiergs eu já estou me apropriando dele, já pedi licença para me apropriar dele, para que nós possamos colocar de forma objetiva, clara. Não é da Fiergs, ele é do Rio Grande do Sul. Os 4 mil colaboradores que a gente tem aqui são justamente para que a gente possa mostrar que o Rio Grande do Sul tem jeito. E eu acho que é importante, desculpa te interromper, deputado, um fundo constitucional ele serve para projetos estruturantes, para projetos para mudar a cara, para ter desenvolvimento. E isso faz com que a gente acelere muito esse processo. Daí quando tu vai ver na conta, os grandes investimentos eles ficam muito mais em outras regiões porque eles olham para cá e não veem esse fundo constitucional. Então, na verdade, é um dinheiro muito bom para grandes projetos e o Rio Grande do Sul está precisando muito disso. Exatamente, são fundos estruturantes. Veja bem, esses 3 fundos, um tem 1,8, o do Nordeste, 1,8 do IPI e do Imposto de Renda, o outro tem 0,6 e o outro 0,6. Juntos, os 3 têm 3% do IPI e do Imposto de Renda do Brasil. Nós estamos colocando 2% para o Sul-Sudeste. Ou seja, é quase o mesmo valor. Hoje, nesse ano, eles vão somar, em termos de recursos, 75 bilhões. Esse ano de 24 que passou, foram 69. Agora vai passar de 70 bilhões para o Norte, Nordeste e Sudeste. Nós podemos chegar a 50 bilhões. É um dinheiro que nós não temos, que o Brasil tem e que pode vir para cá para implementar aqui investimentos, desenvolvimento, crescimento, emprego, renda. A metade sul precisa, o sul do Brasil precisa, o Rio Grande do Sul precisa e a metade sul do Rio Grande do Sul precisa, que é tão impactada quanto várias regiões do Nordeste. Então, nós estamos
estamos focados nisso. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente da comissão. A bancada gaúcha, para ter uma ideia, tem um olhar tão preocupante nessa questão que nós somos a maioria dos deputados da comissão são da bancada gaúcha. Nós somos 11. 7 estados interessados e metade são gaúchos. E a metade são gaúchos. Então, os gaúchos ocuparam o seu espaço. Então, nós vamos lá com uma missão só: aprovar essa PEC, criar o Fundo Constitucional, trazer as verbas para cá, aportar o recurso e desenvolver o Rio Grande que nós precisamos. Os farrapos já queriam isso. Nós vamos fazer agora. Obrigado para todos. Obrigado. Estamos hoje aqui na Fiergs, aqui onde acontece uma audiência pública da Assembleia Legislativa para defender o Fundo Constitucional para o Sul e Sudeste. O grande destaque aqui, mais uma vez, é o presidente do CEPOT RS, o engenheiro Rafael Saqui. Rafael, presidente, podemos dizer que a Fiergs, mais uma vez, é protagonista de grandes debates, né? Perfeito. Olá a todos. A Fiergs, ela encampou esse projeto. Esse foi um projeto da campanha do presidente Cláudio Bier, onde nós buscamos uma equiparação constitucional, até podemos dizer assim, porque hoje nós temos os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que eram regiões menos desenvolvidas no passado. Hoje não podemos mais dizer isso, especialmente do Centro-Oeste. E o Sul e o Sudeste acabaram ficando sem esse mérito. O que é o Fundo Constitucional? Ele é um repasse da verba de imposto de renda que o governo federal tem. É um apoio do governo federal para essas regiões. 1% de toda a arrecadação que o governo federal tem de imposto de renda vai para cada um desses fundos constitucionais. E o que o Rio Grande do Sul encampou essa batalha através do presidente Cláudio Bier e levando à Assembleia e levando à Câmara de Deputados e ao Senado, levando à Confederação Nacional da Indústria, foi o seguinte: olha, está vindo uma reforma tributária, essa reforma tributária ela acaba com os incentivos fiscais, então o Estado perde a sua margem de manobra de atrair indústrias, de atrair negócios, né? E ele não tem nenhum outro tipo de fundo que lhe permita subsidiar taxas e etc. afins, como, por exemplo, o Fundo Constitucional. Então, a briga é para que o Sul e o Sudeste entrem numa linha de equiparação. Não se tira nada de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas sim se busca uma equiparação para que os estados possam também ter a sua forma de atrair investimentos. Até que porque pode ser, é uma relação desproporcional e às vezes até perversa em relação ao estado do Rio Grande do Sul, que sofreu 3 estiagens ou 4, 2 ou até 3 enchentes, e agora tem vindo o clima nos castigando na última semana. Ontem, por exemplo, uma chuva de granizo. Então, está sendo desproporcional e também até perversa essa relação entre o Norte e o Sul, né? Perfeito. Foram corrigindo aqui nos últimos 7 anos, são 5 estiagens e secas e 4 enchentes, né? Tivemos aí setembro, novembro de 23, maio e junho de 24 e agora junho desse ano também tivemos enchente em algumas regiões. Mas é desproporcional sim, para isso, claro, a gente tem outras ferramentas como fundos que podem ser criados especificamente para isso, mas, por exemplo, o fomento à atividade industrial, que hoje é o grande motor propulsor de qualquer economia, tudo acontece através da indústria, através da engenharia, da infraestrutura, ele só acontece se a gente tiver condições de investir. E como é que a gente pode investir em um estado que é o estado que tem a maior dívida sobre a receita corrente líquida do Brasil, o maior número de precatórios, o maior volume de precatórios sobre a receita corrente líquida? Pela OAB já foi paga. Exatamente. Então a gente tem maior valor de precatórios sobre a receita corrente líquida, maior dívida sobre a receita corrente líquida e maior déficit previdenciário sobre a receita corrente líquida do Brasil. Então tudo isso tira muito recurso do Estado e não permite que ele invista. E constitucionalmente os estados do Sul e Sudeste já promovem muito mais a arrecadação, já arrecadam muito mais e entregam muito mais aos estados do Norte e do Nordeste. Lembrando, o Rio Grande do Sul, a cada R$4 em tributos que ele arrecada, somente 1 retorna para ele. E São Paulo, por exemplo, é muito pior essa relação, ela é quase 1:6, aproximadamente 1:6. Então a gente precisa sim ter formas dos estados do Sul e do Sudeste, que são grandes produtores, buscar um equilíbrio. Não se busca tirar competitividade de outros estados, mas se busca sim resgatar uma competitividade de estados que são historicamente muito importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil e para o desenvolvimento social. Aliás, não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. O maior benefício social do mundo é o emprego. E renda. Obrigado. Emprego com renda.
Estamos hoje aqui na Fiergs, onde a Fiergs recebe a audiência pública da Assembleia Legislativa para defender o Fundo Constitucional do Sul e Sudeste, porque é uma relação desproporcional, uma relação às vezes chegando até ser um pouco perversa em relação ao Norte e ao Sul. O grande destaque hoje aqui é a presença aqui de várias autoridades e o destaque é o Alfredo Schmidt do Simplast RS. Alfredo, presidente, podemos dizer que está na hora do governo federal olhar um pouco para o Sul, tanto que o Sul já entregou, né? Olha, o Sul entrega muita coisa para a nação, para o Brasil todo, mas está na hora de nós também aqui começarmos a tomar a iniciativa e buscar, de fato, protagonismo. Tomar a iniciativa e buscar o protagonismo de uma relação que é importante para todo mundo. Eu acho que essa iniciativa aqui é muito positiva e é fundamental para que a gente possa, ao menos, tentar equilibrar a distribuição de verbas e tudo que acontece com o governo federal, com o Norte, Nordeste e outros estados aí. E também, além de tudo isso, o chinês está quebrando as empresas aqui à luz do sol, né? Olha, esta é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque está entrando muito produto importado e vai entrar cada vez mais. Então, se a gente não tomar alguma iniciativa, tomar alguma atitude agora, rapidamente, nós vamos enfrentar problemas sérios. Não vai ter mais tempo. Então, temos que agir rápido. Audiência pública da Assembleia Legislativa para defender o Fundo Constitucional do Sul e Sudeste. E o grande destaque vem da FAMURS também, que é o Adriano Maragon, coordenador-geral da FAMURS. Adriano, podemos dizer que essa relação entre o Sul e o Norte tem sido um pouco desproporcional e às vezes até um pouco perversa. Não que os gaúchos não queiram que o Norte receba o que é de seu direito, mas nós também, como Estado, temos direito e ainda passando, principalmente os estados do Sul, passando por muitas dificuldades, né? Isso aí, importante esse movimento aqui, a gente vê muitas lideranças aqui, né? Cumprimentar em nome da nossa presidente Adriane Perim de Oliveira, o deputado Guilherme Pazim pela iniciativa, assim toda a Assembleia, a Fiergs, dizer que a FAMURS apoia esse movimento. Entendemos que por muito tempo o Rio Grande do Sul sustentou o Brasil, né? A nossa economia era forte e agora passamos por todas estas catástrofes. Enchente. Nada mais justo do que o governo ter um olhar diferenciado para o Rio Grande do Sul. Show de granizo. Sim, isso aconteceu ontem lá, uma lástima. Nossa solidariedade, nossas equipes da FAMURS estão trabalhando, as equipes lá de Nonoai também do município da nossa presidente também estão lá auxiliando, né? E o Rio Grande do Sul precisa um olhar diferenciado, assim como por muito tempo, e inclusive continua, o Nordeste e o Norte com esse fundo aqui já criado. Então, é a vez do Rio Grande do Sul, nós precisamos unir forças. A FAMURS está junto com a bancada gaúcha, com os deputados aqui do Rio Grande do Sul e com toda a sociedade para que realmente este fundo aconteça e que o Rio Grande do Sul volte a ser forte como deveria estar sendo sempre. Bom, que sirvam as façanhas da FAMURS hoje aqui na audiência pública para defender o Fundo Constitucional do Sul e Sudeste de modelo a toda a terra. Obrigado, Adriano. Isso aí, agradecemos aqui e parabenizamos, dizer que realmente a gente está junto, estamos mobilizados para que isso realmente aconteça. Vamos acompanhar também depois em Brasília toda a tramitação e os prefeitos do Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, estão apoiando essa causa. Hoje aqui na Fiergs, o grande destaque é o deputado Ronaldo Nogueira, ex-ministro também do Trabalho, e hoje aqui tratando sobre o Fundo Constitucional Sul e Sudeste aqui. Podemos dizer que não tem nada que traga justiça social como o desenvolvimento, emprego e renda, não é isso? Isso, o Brasil tem 5 regiões, 3 dessas já têm o seu Fundo Constitucional de Desenvolvimento, somente a região Sudeste e a região Sul não tem ainda. Então a iniciativa de criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a região Sul, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é uma iniciativa louvável para o momento adequado. E agora é a união de forças, trabalho, perseverança. Protagonismo de todos. Protagonismo de todos, sem ideologia, e a consciência também que o Brasil é um só
A iniciativa não pretende tirar recurso dos outros fundos existentes, até porque tem outros mecanismos possíveis. Por exemplo, o Brasil tem mais de 282 fundos públicos. Nesses fundos tem mais de 220 bilhões de reais amarrados e muitos desses fundos já perderam a sua finalidade, não tem por que eles continuarem existindo. Então você remodelar essa estrutura de fundos do Brasil é uma iniciativa importante para esse momento do século XXI. Continuamos aqui com o deputado Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho também aqui. A gente sabe que essa relação entre o Norte e o Sul é desproporcional e até um pouco perversa, não é isso, deputado? A pretensão à época de prestigiar a Norte e Nordeste era justamente a visão de levar o desenvolvimento para aquelas regiões, até porque eram umas regiões que tinham inclusive problemas com questões relacionadas de ordem demográfica. Mas hoje, com os programas de colonização, muitos gaúchos foram para o Norte e Nordeste e hoje são regiões que produzem tão quanto o Rio Grande do Sul. Então aquela ideia de que Norte e Nordeste era pobre, hoje existe uma condição de igualdade. Sim, está quase rico. Hoje há uma condição de igualdade e o Rio Grande do Sul, como está sendo afetado seguidamente por questões de ordem climática, e aqui no Sul também nós temos pobreza. E o Brasil, como um país só, precisa resolver essa questão aí de combate à pobreza, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social de forma igual, equidade e sustentabilidade para a nação brasileira. Deputado, que sirvam as façanhas do seu mandato, do seu trabalho, do seu talento, da sua missão como deputado e ex-ministro do Trabalho, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Sérgio, você é um grande motivador, incentivador aí. Meus parabéns pelo teu trabalho. É um privilégio ser entrevistado por ti. Obrigado. O privilégio é seu e a felicidade é minha. Obrigado. Estamos hoje aqui na Fiergs, onde acontece a audiência pública da Assembleia Legislativa, liderada pelo deputado Pazin, para defender o Fundo Constitucional Sul e Sudeste. Estamos aqui com o presidente da AFOSEF, presidente Guilherme. Uma relação um pouco desproporcional e até um pouco perversa entre o Sul e o Norte, né? Sem dúvida. Eu acho que é importante para o Rio Grande do Sul essa busca desses recursos. Eu acho que é muita diferença com a aplicação, com o Norte, Nordeste, Rio Grande do Sul, com dívidas. Eu acho que é importante essa discussão, é importante que seja atendido e que seja aprovado no Congresso. E um momento que talvez o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, na sua história, estão precisando desse oxigênio para ontem. Sem dúvida. Eu acho que chega essa questão de que o Norte e o Nordeste estavam sendo discriminados no Brasil, é coisa de muito tempo atrás. Eu acho que hoje em dia discriminado é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e por isso temos que buscar mais recursos. E muito o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná entregaram para esse país, né? Sem dúvida. Eu acho que o Rio Grande do Sul alimenta o país todo. Então é importante essa busca esse ressarcimento desse equilíbrio também. Obrigado, presidente. Obrigado, eu que agradeço. Hoje aqui o deputado Pompeu de Matos aqui na Fiergs, aqui para falar sobre o Fundo Constitucional e também a PEC 27 2023. Na verdade, a PEC 27 é a PEC chamada dos fundos constitucionais, que todos nós sabemos, existe um fundo constitucional na Amazônia, que é administrado pela Sudam, um fundo constitucional no Nordeste, que é administrado pela Sudene, e um fundo constitucional administrado no Centro-Oeste. Esses fundos constitucionais são recursos do orçamento da União, recursos generosos, com prazos longos nos seus financiamentos, quando não juros baixos e às vezes subsidiado. Obviamente isso gera perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, de investimento na região Norte, Nordeste e no Centro-Oeste. A consequência também gera inserção social. Exatamente. Só que quem paga esses fundos constitucionais é o Brasil.
Ou seja, o Sul e o Norte financiam, o Sul e o Sudeste financiam o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Que eles continuem ganhando, mas também venha para o Sul. É tão bom para eles que nós queremos para nós, e nós precisamos, porque nós temos situações no Sul do Brasil com problemas. Tem problema no Paraná, problemas importantes. Nós temos problemas em Santa Catarina e a metade sul do Rio Grande do Sul, ela é extremamente impactada economicamente. Então nós precisamos desses financiamentos a longo prazo, com juros baixos, com juros subsidiados, às vezes com juros zero até, que estimule e atraia investimentos, empresas, empreendimentos, empreendedores, naturalmente gerando renda e gerando emprego, melhorando a vida e a qualidade de vida do sul do Brasil. É tão bom para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, que nós queremos para nós também. Demorou, mas chegou a hora. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente desta comissão especial que trata da PEC dos fundos constitucionais, e nós estamos trabalhando para agilizar o processo, para que nós possamos votar o quanto antes. Esse é o desafio. Ou seja, quem tem fome tem pressa. E nós temos pressa porque temos fome de justiça para o sul do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. O seu trabalho de modelo a toda a terra. Obrigado. Gratidão, gratidão. Muito obrigado. Esse é o grande desafio para o sul do Brasil, para o Sudeste, mas principalmente para a metade sul do Rio Grande. E defender o fundo constitucional aqui, que é um oxigênio que está já há algumas décadas o Estado do Rio Grande do Sul precisando, né? É verdade, Serginho. Isso daí sempre foi uma pauta que a gente, como partido e também como mandato, a gente sempre abraçou. Acho que esse Fundo Constitucional do Sul e Sudeste, ele nos vale muito para justamente a gente fomentar a nossa economia, criar incentivos importantes aí para as indústrias se instalarem, assim como exemplo em outras partes do Brasil. De maneira nenhuma a gente vai agredir os outros estados, os outros fundos que hoje já existem, mas eu acho que nós precisamos ter esse olhar e vamos cobrar muito lá na Câmara dos Deputados. Porque essa desproporção é desequilibrada, essa relação, e até um pouco perversa, né? Sim, por isso que eu acho que nós, dentro dessa unidade proposta aqui na reunião, a gente tem até agora os próximos dias aí na Câmara dos Deputados para tentar a votação lá desse APEC, e aonde a gente precisa maioria absoluta lá na Câmara dos Deputados, a gente criar esse ambiente e justamente dar esse gesto para o Sul e Sudeste que é tão importante. E é um clamor por justiça social e por inserção social. Nada mais traz do que o emprego, renda, o desenvolvimento traz a justiça social, não é isso? Claro, e a gente está vendo, até pelos dados apresentados aqui na FIEGS, um êxodo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, de muitas... Então, e sem contar aqueles que estão saindo do Estado para procurar outros empregos, outras oportunidades em outros estados do Brasil. Então, acho que nós, como deputados federais, principalmente nessa unidade partidária que nós estamos vendo aqui, cria esse ambiente para a gente trazer uma proteção ao nosso Estado que está precisando. Deputado, que sirvam as façanhas do seu mandato de modelo a toda a terra. Obrigado, um abraço. FIEGS, onde acontece a audiência pública da Assembleia Legislativa para defender o Fundo Constitucional Sul, vem passando por momentos muito complicados, difíceis, possa tomar um oxigênio, não é isso? Sem dúvida. Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a iniciativa do presidente Cláudio Bier, do deputado Pazin, que propôs essa audiência pública, e na pessoa dele a todos os deputados da nossa Assembleia Legislativa pela iniciativa, porque se trata efetivamente de algo muito importante. A criação desse fundo vem equalizar um pouco o desequilíbrio que existe com a distribuição dos recursos, principalmente naquele... um oxigênio, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente nos estados como os nossos, que ainda tem a necessidade de um maior equilíbrio fiscal e financeiro mesmo, né? Então, nós não podíamos, como Ministério Público, e portanto fazendo parte do Estado, de deixar de estar aqui apoiando essa iniciativa, cumprimentando por trazer a público essa discussão, porque quanto mais apoios se somarem, melhor será, mais força para a aprovação dessa PEC, sem dúvida nenhuma, né? E acho que o Norte e o Nordeste já estão contemplados com fundos, e é justo que tenham, eles funcionam, e por que não agora Sul e Sudeste também não terem o seu fundo próprio para o desenvolvimento? Né, entre as regiões, né? Exatamente, o maior equilíbrio entre as regiões e distribuição dos recursos também. É quase ser perverso, só lá e não aqui, né? Sem dúvida nenhuma, e o Rio Grande do Sul, sobretudo, está precisando muito disso, né? Então, parabéns pela iniciativa, estamos de total acordo com ela, e mais do que isso, somando esforços para que essa iniciativa seja aprovada pelo Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado a vocês.